Você já ouviu falar sobre o fenômeno da procrastinação oculta? Estamos tão acostumadas a ouvir falar sobre o tema de procrastinação como se fosse algo que nos impede de fazer aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. Mas e se eu te contasse que existe uma outra forma de procrastinação, que muitas vezes ela se desperta de uma forma invisível, mas que na verdade é uma das que mais roubam o nosso tempo para nos dedicarmos para os nossos projetos, sonhos e propósito? A procrastinação oculta é aquele hábito que nós temos de não ficarmos ociosas, mas fazendo atividades e demandas que muitas vezes não vão nos conectar com os nossos objetivos, que são os mais importantes das nossas vidas. É aquele momento do seu dia onde você decide lavar as louças, quando na verdade você sabe lá no fundo do seu coração que deveria estar se dedicando para um projeto importante. Ou então é aquele momento do seu dia em que você tem várias outras demandas e outras prioridades com a sua família, ou até mesmo com o seu trabalho, mas você decide sentar no sofá e fazer a leitura de um livro. E tudo isso é muito sutil, especialmente se você está acostumada a medir o seu nível de produtividade nos seus dias e na sua rotina pela quantidade de coisas que você faz. Quando nós medimos a nossa produtividade pela quantidade de tarefas que nós estamos fazendo, muitas vezes nós podemos perder aquele senso de identificar se o nosso tempo está sendo dedicado para as coisas certas e para as atividades que têm de fato valor nas nossas vidas e que estão conectadas com o nosso propósito. Vou te trazer exemplos mais práticos para você conseguir tangibilizar aí na sua rotina, mulher. Sabe aquele dia que você tem uma apresentação super importante no seu trabalho, mas você decide dar uma ajeitadinha na sua casa e quando você percebe, aquela breve ajeitadinha na sua casa vira uma grande faxina de áreas que você talvez nem imaginava, e quando você vê, aquela apresentação do seu trabalho, que era muito importante, acabou ficando para depois e você deixou para fazer isso lá no final da sua semana ou perdendo prazos importantes. Ou então, um exemplo disso também, trazendo para o sentido da vida espiritual, é aquele momento que você decide ler a Bíblia. Você faz aquele compromisso de que você vai dedicar um tempo na sua manhã para isso. Você até pega a Bíblia, mas é só você começar a ler os versículos que você já pega logo o seu celular, começa a responder mensagens do WhatsApp, pessoas que estão precisando de você, e quando você percebe, o seu tempo de devocional acabou passando e você não conseguiu se dedicar para aquela tarefa que era super importante no começo do seu dia. Então vou trazer aqui para você um exemplo pessoal de como no passado eu sofria muito com a procrastinação oculta. E lembrando, né, que procrastinar é um ato humano, faz parte da nossa natureza. O importante aqui é que você tenha sempre essa consciência para identificar esses momentos na sua rotina, na sua vida e buscar ferramentas, estratégias para que isso não faça parte do seu dia a dia, né? Não pode ser normal a gente estar sempre procrastinando, mas isso acontece, né, com todas as pessoas. Então, teve uma época na minha vida em que a procrastinação oculta ela fazia muito parte da minha rotina, especialmente no quesito do meu trabalho, quando eu comecei a empreender e criar conteúdos na internet. Teve uma época em que eu passava grande parte do meu dia lendo livros. O meu propósito é muitas vezes gravar vídeos comentando sobre esses livros, criar posts no meu Instagram sobre esses conteúdos que eu estava lendo, mas acabava que eu gastava tanto tempo imersa, envolvida nas minhas leituras, que eu acabava deixando aquela parte de criar conteúdo, algo que traria ali para mim um retorno financeiro, um retorno para o meu negócio, para os meus projetos. Eu deixava isso em último lugar e eu acabava priorizando a coisa errada na minha rotina e no meu dia a dia, e isso afetava toda a minha produtividade ali ao longo das minhas semanas. Então esses são alguns exemplos, né, de como a procrastinação oculta ela pode se manifestar na nossa rotina, na nossa produtividade, no nosso dia a dia. Agora, é claro que existem algumas barreiras, muitas vezes que são emocionais, que podem despertar esse tipo de comportamento nos nossos dias e nas nossas rotinas, e eu quero compartilhar aqui com você quais são essas possíveis barreiras. Algumas barreiras que podem favorecer essa manifestação da procrastinação oculta são, por exemplo, o medo do fracasso. Então, às vezes você tem uma tarefa, um projeto, algo que é tão importante para você que precisa ser realizado, que
aquilo tem um nível de importância tão grande que isso acaba despertando em você muitos sentimentos, muitas emoções. E isso pode fazer com que você tenha comportamentos de postergar, de deixar aquilo sempre para depois e se encher de outras tarefas e não enfrentar aquilo que precisa ser feito. Isso pode vir de um medo do fracasso, o medo de julgamento de outras pessoas. Na época em que eu estava lendo muitos livros, eu acabava gastando grande parte do meu dia nisso, não tinha muito uma organização ali para ter um bloco de tempo específico para isso, né, e depois fazer as outras atividades. Acabava que eu estava nesse processo. Ler livro é muito mais gostoso do que gravar um conteúdo na internet, expor as minhas ideias e ter o risco de ser criticada. Então você percebe o quanto é dessa forma que a procrastinação oculta acaba agindo assim nas nossas vidas? O medo dos julgamentos, o medo das críticas, o perfeccionismo excessivo. Às vezes você tem um projeto importante que você está desempenhando no seu trabalho, algo que vai ter grande visibilidade, algo que vai ser importante para sua carreira. Isso desperta em você aquele senso de, nossa, eu preciso fazer da melhor forma possível, porque se eu não fizer, como é que vai ser? O que os meus chefes vão pensar? O que as pessoas vão pensar? E quando você vê, você está sempre protelando aquele projeto por conta do peso que ele tem, especialmente um peso emocional. Então, algo que me ajuda muito quando eu percebo, quando eu estou consciente na minha rotina e eu logo observo que eu estou passando por algum cenário de ter a procrastinação oculta, fazendo algumas atividades, lotando a minha agenda de atividade, ao invés de focar naquilo que é importante, eu acabo me questionando e fazendo essa pergunta pra mim: quais são os sentimentos que eu posso estar fugindo? Será que eu tô com medo de alguma coisa? Será que eu tô buscando ser perfeccionista demais? E é muito louco, porque ao se fazer essa pergunta, você mesma acaba muitas vezes identificando esses padrões. E aí eu consigo facilmente pensar diferente. Poxa, pode ser que eu esteja querendo ser perfeccionista demais aqui nesse projeto e por isso que eu tô procrastinando, tô sempre deixando isso pra depois. Então como é que eu enfrento esse medo? Será que eu não consigo começar em pequenos passos e eu pelo menos vou evoluindo nessa tarefa, nesse projeto ao longo dos dias para que isso não se acumule, né, nas minhas atividades, na minha semana como um todo? Esse é um grande segredo que eu tenho observado ao longo da minha jornada, porque o que acontece com muitas mulheres quando elas estão procrastinando com alguma coisa, seja com exercícios físicos, seja com um projeto pessoal que elas desejam dar à vida, seja em relação a uma questão do trabalho, enfim, independente da área aqui ou do pilar que você queira pegar de exemplo, o que acontece é que muitas mulheres, quando elas percebem que isso está acontecendo nas suas vidas, elas despertam um modo de defesa. Então elas começam a internamente se criticar muito, se culpar muito, se julgar muito, e elas acabam dando ouvidos a essas vozes internas. Quando na verdade, quando você está procrastinando e você decide dar ouvidos a essas vozes internas, isso vai muito mais piorar o seu processo do que te ajudar a sair desse estado de procrastinação e começar a fazer alguma coisa com aquilo que você precisa fazer. Quando você passa por esse padrão de procrastinar e logo em seguida começar a se culpar muito, se criticar muito, o que acontece é que você vai se desmotivar nesse processo, ao invés de você se puxar para cima e ter essa energia, essa motivação para continuar perseguindo seus objetivos, independente de como as suas emoções estão ou de como você está se sentindo perante cada atividade. Então você percebe que acaba virando um efeito contrário, por isso que é tão importante nós termos compaixão de nós mesmas, nos abraçar em meio aos processos que nós estamos vivendo, abraçar as nossas emoções para que você possa muito mais se motivar do que se manter ali em uma zona de frustração, uma zona de fracasso e uma zona de insucesso. Lembrando que se você, mulher, tem buscado se aprofundar nesse tema da produtividade com propósito, tem buscado uma rotina mais equilibrada, com mais leveza e intencionalidade na sua vida em todas as áreas, nós temos as vagas abertas da comunidade Guardiãs do Tempo, que hoje é o meu espaço para mulheres que estão buscando esse crescimento pessoal, esse desenvolvimento pessoal, onde nós falamos sobre diversos assuntos, inclusive sobre essa parte de alinhamento e cura emocional, porque produtividade tem muito a ver também com a forma que nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e como muitas vezes nós podemos ressignificar aquilo que nós estamos sentindo para que nós possamos avançar em direção aos nossos objetivos e tudo aquilo que Deus nos chama para fazer. Se você quer conhecer um pouco
pouco mais sobre a nossa comunidade, o link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo e você vai ser muito bem-vinda para fazer parte desse programa junto com a gente. Agora que nós identificamos quais são as possíveis barreiras emocionais que nos levam a viver uma procrastinação oculta nas nossas vidas e rotinas, você pode estar se perguntando: ok, Nadine, entendi o processo. Como é que eu começo agora a aplicar algumas estratégias, possíveis perguntas, para que eu identifique quais são as minhas prioridades, se as atividades que eu estou fazendo são de fato as atividades mais importantes nos meus dias, que vão me levar ali para os meus objetivos. E eu vou compartilhar aqui para você uma sequência de perguntas que eu gosto de sempre me fazer nos meus dias para garantir que eu esteja tendo uma produtividade intencional, uma produtividade com propósito, e não somente que eu estou ali fazendo um monte de coisa, ocupada extremamente ali no meu dia, mas sem tempo para o que verdadeiramente importa. Então, uma das perguntas que eu gosto muito de me fazer é: quais são as minhas prioridades da minha semana? Ao definir essas prioridades, eu acabo estabelecendo essa intencionalidade para que a minha ansiedade, nós todas carregamos isso, né? Aquela ânsia de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando você define prioridades, você está entendendo e assumindo para você mesma que o seu tempo não é infinito, que a sua energia não é infinita e que você vai precisar tomar certas decisões para que o seu tempo possa render e para que você possa se dedicar para as coisas certas. Então eu gosto sempre de começar a minha semana identificando possíveis mini-metas, possíveis prioridades, para que eu não fique perdida e fazendo muitas coisas sem propósito. Em segundo lugar, nós temos a segunda pergunta, que é: como essa atividade que eu estou me propondo a fazer se conecta com um propósito maior? Então, ao invés de adicionar simplesmente uma atividade do meu checklist sem pensar, eu sempre me questiono: está me ajudando a alcançar, né, essas mini-metas estabelecidas para minha semana? Ou isso está só enchendo a minha agenda para que eu tenha a sensação de que eu estou ocupada, sendo produtiva, quando na verdade o que eu preciso fazer eu não estou fazendo? Em terceiro lugar, como eu posso tornar essa atividade importante em algo menos chato e mais prazeroso no meu dia a dia? Muitos momentos a procrastinação oculta, ela surge porque nós estamos encarando aquela atividade mais importante como algo chato, como algo difícil, algo complexo, algo que vai envolver muito gasto da sua energia, e você vai sempre deixando para depois. Mas se você decide tornar aquela atividade chata em algo prazeroso, você vai ter um sistema de recompensa ao realizar aquela atividade e o processo vai ficar muito mais fácil. Um exemplo disso: construir roteiros de vídeos para o YouTube nem sempre é uma tarefa que eu estou no mood de fazer, sabe? Que eu acordo com vontade, hoje é dia de construir roteiros para os vídeos do YouTube. Tem dias que eu tô mais inspirada, tem dias que não é assim. Mas eu preciso fazer, faz parte do meu trabalho. E aí, o que eu faço nesses momentos? Eu coloco uma playlist, às vezes coloco umas músicas lo-fi, eu vou ouvindo essas músicas, e às vezes o fato de colocar uma música ali que vai mexendo ali com as minhas emoções, eu entro em um estado de flow, e quando eu percebo, os roteiros foram criados. Então, esse é o fato de transformar uma tarefa chata, uma tarefa que vai envolver muita criatividade, muito preparo, para uma tarefa bacana, uma tarefa prazerosa de ser feita, porque eu construí isso dentro da jornada. E por fim, uma outra pergunta que eu gosto muito de me fazer também, que ajuda a ter essa clareza, sabe, esse foco, é: qual é o preço que eu vou pagar se eu não realizar essa atividade nessa semana? Então, muitos momentos nós não temos essa clareza. Qual é o preço que nós estamos pagando ao deixar de realizar as atividades que são importantes na nossa vida? Qual o preço que você vem pagando por procrastinar no cuidado com a sua saúde? Qual o preço você vem pagando pelo fato de não estar cuidando como você deveria da sua vida espiritual? Qual o preço que você vem pagando muitas vezes de não estar se dedicando da forma que você poderia no seu trabalho, na sua vida profissional? Qual o preço que você paga atualmente por estar sempre deixando as coisas mais importantes para depois na sua vida? Quando você para pensar: poxa, o preço que eu estou pagando por não cuidar da minha saúde é que eu estou envelhecendo e daqui a pouco eu não tenho nem energia para, enfim, sair com meu marido. O preço que eu estou pagando por estar sempre procrastinando dos meus projetos pessoais é que eu já poderia estar vivendo o meu propósito, aquilo que Deus está me chamando para fazer, e eu ainda não estou vivendo. Então, quando você faz essa análise, você começa a pensar: poxa, talvez eu deva me comportar de forma diferente, talvez eu deva ter mais coragem para fazer aquilo que Deus tem me chamado para fazer, talvez eu precise ter menos medo dos julgamentos, talvez eu precise abrir mão do perfeccionismo e fazer, independente se vai ser perfeito ou não, né, e melhorando aos poucos. Se questionar sobre o preço que está sendo pago também é uma excelente reflexão para você garantir que você está se dedicando para as atividades da forma certa. E você pode estar se perguntando: Nadine, mas qual o propósito dessas perguntas? Essas perguntas
são perguntas estratégicas. São perguntas que te ajudam a estar consciente na forma que você gasta o seu tempo e em relação à sua produtividade. E o que acontece é que na maioria das vezes nós não estamos conscientes sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós vivemos a maior parte da nossa semana, dos nossos dias, no piloto automático, executando e fazendo muitas coisas. Então, se eu não tenho nenhum momento no meu dia ou na minha semana para me questionar sobre o que verdadeiramente importa, existe a grande chance de que os nossos dias eles vão ser na maior parte do tempo levados pelo piloto automático. E eu não sei você, mas eu amo a vida que Deus colocou nas minhas mãos. E eu detesto imaginar a perspectiva de que eu possa estar vivendo essa vida, que é a única vida que eu tenho, a vida que Ele me confiou, no piloto automático, né? Então, para que você possa ter essa intencionalidade, se questionar, sabe, ao invés de sair fazendo tudo que aparece na sua frente, é um excelente exercício para que o seu tempo e a sua energia sejam gastos de uma maneira consciente e estratégica. Agora, nós temos um ponto importante. Eu, de forma alguma, quero que você saia desse vídeo se sentindo culpada por já ter vivido ou por estar vivendo a procrastinação oculta na sua rotina. Como eu te falei, desde que nós somos humanas, é normal as nossas emoções e os nossos sentimentos muitas vezes quererem dominar os nossos comportamentos. Mas o que é o mais importante de tudo e o mais importante que nós precisamos nos fixar? A ideia não é que você deixe de arrumar a sua casa, a ideia não é que você deixe de ler os seus livros, a ideia não é que você deixe de estar fazendo outras atividades que às vezes são menos importantes. Mas a ideia por trás de tudo que nós falamos aqui é você buscar trabalhar e desenvolver esse conceito de que existe um momento ideal para cada coisa que nós precisamos fazer nos nossos dias. Por esse motivo que organizar as nossas prioridades é algo fundamental, porque se eu tenho as minhas prioridades organizadas, eu vou me dedicar para aquilo que é mais importante primeiro e no momento certo eu vou me dedicar para minha leitura, no momento certo eu vou me dedicar para as minhas atividades domésticas, no momento certo que está planejado, que eu fui intencional e já defini ali na minha rotina, eu vou me dedicar para realizar algumas atividades com a minha família. Então, o fato de você ter uma rotina organizada é o que te traz essa paz, essa leveza. Tendo cada coisa no seu devido lugar, as chances de você estar enfrentando a procrastinação oculta começam a reduzir, simplesmente porque essa ordem faz com que as coisas fluam com muito mais naturalidade. Então, um grande exemplo de tudo isso, né? Eu sei que gravar vídeos é uma tarefa que me demanda energia, tempo e disposição. Então, geralmente eu gosto de fazer nas primeiras horas do meu dia. E é uma tarefa que eu considero importante quando eu preciso fazer isso. Mas isso não significa, por exemplo, que por conta de gravar esse vídeo, eu vou deixar de fazer o meu devocional, eu vou deixar ali de cuidar da minha saúde, de fazer o meu exercício físico, porque hoje eu já tive os meus blocos de tempos reservados para cada uma dessas atividades. Então, mulher, quando você traz essa organização para sua rotina e para sua vida, eu te garanto que as coisas vão ficar muito mais fáceis de fluir. Toda essa culpa, esse peso, né? Ai, mas eu deveria estar fazendo isso, mas eu deveria. Não, a sua agenda ela está organizada, isso vai te trazer essa paz interna para que você possa fluir em todas as suas atividades e das suas demandas. E quando a procrastinação oculta surgir, você já vai saber, vai ter as estratégias que eu compartilhei aqui com você nesse vídeo para que você possa combatê-la e enfrentá-la. Então, para a gente finalizar esse vídeo em grande estilo, eu quero te trazer duas perguntas para você poder refletir no seu dia. A primeira delas é que eu queria saber se você já conhecia esse fenômeno da procrastinação oculta e me conta aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. E em segundo lugar, quando você se ver procrastinando, eu quero que a gente faça aqui um combinado, uma aliança entre nós duas, tá? Eu quero que ao invés de você se julgar, ao invés de você se sentir culpada por estar procrastinando, que você se questione. Como eu posso me organizar melhor para que cada atividade do meu dia tenha o seu devido espaço, o seu devido lugar? Então, eu quero te propor para essa semana, para que você possa fazer esse exercício. Se necessário, assista os vídeos aqui do canal para que você possa se organizar melhor. Nós temos vídeos sobre mapeamento de responsabilidades, de como organizar a sua rotina, como construir ali o seu planejamento semanal. Assista esses vídeos por aqui para te ajudar nesse sentido de buscar uma produtividade com mais propósito em todas as áreas da sua vida. Por hoje é só, mulher, e até o próximo vídeo.